Você sente uma cobrança, assim, porque assim, você sente uma pressão, na verdade, porque você já teve casos de grandes repercussões, né? O caso mesmo da menina da Isis Helena, casos assim que foram de comoção nacional. Então você sente essa pressão, tipo, o cara é foda, advogado fodão, eu tenho que manter esse nível aí. Você sente um pouco isso? Essa pressão, assim? Eu gosto, para falar você gosta, a verdade. Né? A gente percebe. Se eu dissesse que não, eu estaria mentindo. Mas você gosta porque você gosta do que você faz, acredito eu. E, de certa forma, todo mundo que trabalha também para conseguir resultados e ter um reconhecimento profissional. Você quer ser o melhor onde você está. É óbvio. Né? Mas você sente essa pressão, tipo, eu preciso... Mas existe uma pressão, sim. Você pode refrescar as cabecinhas sobre esse caso específico que ela falou? Por favor. Esse caso aconteceu numa cidade aqui do interior e, a princípio, a informação que foi divulgada é que uma criança, uma bebê, tinha sido sequestrada e ninguém encontrava. Então, o pessoal começou a fazer buscas pela cidade, o pessoal entrou no rio, o pessoal vasculhou a margem dos rios, o pessoal trouxe cães farejadores, essa busca durou um tempo. E aí, começaram a apontar para a mãe da menina, até que ela acabou sendo presa e indicou onde estava o corpo. O corpo foi encontrado, ela continuou presa, foram feitas as perícias. Mas o que é que teve de curioso pelo estudo que eu fiz desse caso? Eu entrei depois, eu não acompanhei desde o começo. Eu lembro que isso aconteceu. E, obviamente, se eu tivesse, nesse caso, desde o começo, eu poderia ter tido uma estratégia diferente. Não querendo julgar os profissionais, mas, enfim. Porque o que eu entendi que aconteceu? Essa menina, ela tinha problemas de saúde desde antes do nascimento. Ela nasceu prematura, ficou um bom tempo internada. Ela tinha convulsões quando ela tinha febre, por exemplo, enfim. E naquele dia, ela estava com uma espécie de um resfriado, uma gripe, teve febre, enfim. E a mãe, ela deu medicamento e deu mamadeira. E as duas dormiram. O que aconteceu? A menina regurgitou o leite, o medicamento. A mãe não percebeu. E a menina acabou sufocando e morreu. A mãe, quando acordou e se deparou com aquela situação, sem saber o que fazer, acabou ocultando o cadáver e criou essa história do sequestro. Ela mesma deu a queixa. Isso. E foi isso que deu tanta repercussão para o caso. Lembrando que não justifica, viu, gente? Só explicando o caso. Estou contando o caso. E eu, em nenhum momento, durante a minha defesa, disse que ela era inocente. Eu apenas entendia que era um homicídio culposo por negligência, seguido de ocultação de cadáver. Entendi. Mas teve uma pressão tão grande em nível nacional, nesse caso, que dificultou bastante o trabalho. E a gente conseguiu um parecer do Ministério Público Federal em Brasília, num habeas corpus, para que ela fosse colocada em liberdade, reconhecendo que ela não praticou nenhum tipo de violência contra a filha, e tudo indicava que esse habeas corpus seria concedido, a gente estava trabalhando em cima disso, mas houve um período de recesso, alguns adiamentos, e nesse ínterim, antes do habeas corpus ser julgado, a mãe foi encontrada morta na cadeia. E aí a notícia que foi divulgada é que ela teria cometido suicídio. Aí eu fui até o IML para acompanhar o exame necroscópico. Literalmente acompanhar?
Mas aí o médico legista começou a criar uma série de dificuldades, enfim. Eu fiquei com a mãe dela. Mas quando saiu o laudo, foi identificado um sulco na região do pescoço que não era característico de suicídio. Porque as marcas são diferentes. Uma pessoa que estrangula por trás, vai deixar uma marca, isso para falar numa linguagem mais leiga, para que todo mundo entenda. A marca vai ser mais horizontal. Quando a pessoa comete suicídio, é uma marca diagonal, chega até aqui atrás da orelha. E não existia essa marca. E a marca também não era compatível com os lençóis em que ela foi encontrada, pendurada. Eu tenho para mim, até hoje, que não foi suicídio. Com certeza. Só que isso aconteceu dentro do sistema penitenciário. Uma das cadeias mais conhecidas do estado de São Paulo e talvez até do Brasil, não tinha nenhuma câmera nos corredores. Teve algumas questões muito peculiares. Falaram também com do relação tempo, né? Que demorou para falar do caso. ao atendimento Sim. que foi prestado. Eu lembro do enfim. Mas o que mais define o que aconteceu para mim é essa marca no pescoço. Porque não tem como. E o médico legista tem muita experiência para ver aquilo. E ele falou, olha, isso aqui é estrangulamento. Com certeza. Agora, daí até o Estado ir atrás, reconhecer o que aconteceu, eles, poxa, Já foi. melhor a De gente acordo com colocar o embaixo do histórico tapete. todo. As duas principais vítimas já não estão mais aqui, Isso. vamos deixar. verdade. Morreu a história. Fiquei com pena da mãe dela. Mas, Quando eu Sim. via na TV, eu fiquei com muita e dó. aí, para responder mais objetivamente a sua pergunta, essa pressão é uma pressão ruim. Essa pressão da mídia, Da quando você mídia. está num caso de grande repercussão, dificulta muito o seu trabalho. Uma coisa é o delegado, o promotor e o juiz trabalhando normalmente no dia a dia deles. Outra coisa é o da Atena, o Bate falando ao vivo lá. Outra coisa é trabalhar num caso que está Batman. repercutindo todo dia. Você acha que eles trabalham da mesma forma? De jeito nenhum. Não trabalham. Não trabalham. E aí a gente tem um outro problema, que é o de querer dar uma resposta para a população. Não importa qual seja, se é a resposta certa ou se não é. Porque, veja, tem um fenômeno também mais recente, que é esse fenômeno do cancelamento. É. Às vezes o cara pensa assim, poxa, se eu falar o contrário do que estão querendo que eu fale, Isso mesmo. vai sobrar para mim. Vai acabar minha carreira. Hoje a internet te arrebenta. Se você não estiver do lado certo, arrebenta mesmo. Mas qual é o lado Certo. certo, né? Não, Então, isso tipo, não- qual é o não lado... Não é todo mundo que tem coragem para bancar. É. Isso. É aí que a gente tem os erros que acontecem. Em casos de repercussão e em outros casos, inclusive. Mas em casos de repercussão, principalmente.